Graça e paz vos sejam multiplicadas da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Nesta oportunidade, nós vamos estar estudando, meditando em um assunto muito importante, que é sobre o fruto do Espírito e o eu crucificado. Este é o título da nossa lição. O texto áureo está em Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos capítulo 15, versículo 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo, alegria e paz em crença, ou seja, na vossa fé, para que abundeis em esperança pela virtude ou pelo poder do Espírito Santo. A verdade prática fala sobre o fruto do Espírito. É um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Amém. Vamos ler a leitura bíblica em classe, que está em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16 ao 26. Digo, porém, andai em espírito, ou andai pelo espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Concupiscências são os desejos da carne. Porque a carne, ela cobiça contra o espírito, e o espírito, aqui é o Espírito Santo, contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então existe uma guerra espiritual entre a carne, por um lado, e o Espírito Santo, por outro lado. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia. Então, esses falam de pecados sexuais, pecados religiosos, idolatria, feitiçaria, esses dois, inimizades, porfias, emulações é competição, iras, pelejas, dissensões, heresias, que é partidarismo, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus, ou o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, que é amor, gozo, que é alegria, paz, longanimidade, que é paciência. Longanimidade é a paciência. A benignidade, a bondade, a fé e mansidão,
que é traduzido também como amabilidade. Temperança, também traduzido como domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. São os desejos da carne. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, temos aqui o texto bíblico que é a base da lição de hoje, que é a lição de número 5, que é no dia 31 de janeiro de 2021. Introdução. Vamos à introdução. Então, o comentarista é o pastor Ezequias Soares. O fruto do Espírito é o resultado de uma vida cristã abundante e manifestada no relacionamento entre os irmãos e irmãs, na igreja e no lar, na convivência, também no trabalho, na sociedade. Por isso devemos entender que o conflito entre a carne e o espírito e a função do fruto do Espírito. Número 1. O fruto do Espírito na vida do crente. Então, observe bem aqui nesse tópico, falar sobre o fruto do Espírito na vida do crente. Então, assim como nós devemos buscar os dons do Espírito, conforme Paulo ensinou na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, buscai com diligência os dons espirituais. Então, nós também temos que buscar o fruto do Espírito, ter o Espírito Santo atuando na nossa vida. A definição de o fruto do Espírito vem aqui dizendo que o fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento e consequência de um processo natural de crescimento espiritual. Então isso mostra que o fruto do Espírito, ele é produzido na nossa vida de maneira espontânea, que o Espírito Santo, ele produz, ele opera, ele manifesta o seu poder em nossa vida, para que nós tenhamos o caráter de Cristo em nossa vida, termos o caráter de Jesus. Então, esses frutos, ou fruto, eles mostram esta maravilha que o Espírito Santo opera em nós através da palavra de Deus. Então, ele diz aqui que ele surge gradativamente dentro de nós como resultado da regeneração pelo Espírito Santo, de forma instantânea e também gradativa. Então nós vamos desenvolvendo o nosso caráter para sermos conformes à imagem de seu Filho, Jesus. Também gradativa, é um crescimento, é uma frutificação gradativa.
por meio do crescimento na graça de nosso Senhor Jesus, como acontece com a santificação, que também é gradativa, gradual. O apóstolo apresenta 9 modalidades do fruto, que nós já lemos em Gálatas capítulo 5, versículo 22, falando a respeito do fruto do Espírito. Agora observemos, número 2, o fruto no singular. É interessante que Paulo, ele não usa no plural, ele não coloca os frutos, mas coloca no singular. O fruto do Espírito, que é aquilo que o Espírito Santo produz na nossa vida. Então, é o resultado, é a frutificação espiritual. Então, nós observemos aqui que o fruto está no singular. Muitos usam a figura da laranja, que é um fruto com vários gomos, mas o fruto é um só. Então, o fruto, ele aparece logo em seguida. O fruto que aparece logo em seguida é o amor. Então, observa que o primeiro fruto, ele aparece como sendo caridade ou amor. Geralmente a caridade é tradução da Bíblia corrigida, versão Almeida corrigida. Então nós vemos aqui que o fruto do Espírito inclui 9 modalidades, 9 aspectos. Observemos ainda no número 3, andar no Espírito. O que significa andar no Espírito? É viver. Andar significa viver no Espírito ou pelo Espírito, que também pode ser traduzido como andar pelo Espírito, pelo poder do Espírito, pela virtude do Espírito Santo. Observemos então que andar no Espírito é uma expressão que indica viver corretamente em humildade, submissão e santidade. O apóstolo Paulo usa termos similares, parecidos, para se referir a esse estilo de vida dos crentes, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe e crescendo, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então Paulo usa muito essa expressão: andar e agradar a Deus, andai em amor, andai como filhos da luz e andai nele. O apóstolo Pedro nos ensina: andai em amor durante o tempo da vossa peregrinação. Andar em amor significa viver em amor. Como a Bíblia diz em Colossenses 2, versículo 6, andai nele, quer dizer, andai em Cristo Jesus. A síntese do tópico 1, o fruto do Espírito, ele revela o crente que vive sob os domínios do Espírito, ou seja, sermos guiados pelo Espírito de Deus. Isso significa viver nos domínios do Espírito, viver nos domínios, no controle
do Espírito Santo. O Espírito Santo dirigindo a nossa vida. Segunda parte, segundo tópico geral, fala sobre a diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito. Observa que há diferença entre o fruto e os dons do Espírito. O fruto do Espírito, como nós lemos em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, é obra do Espírito Santo no nosso interior, na nossa vida. Ao passo que os dons do Espírito, eles são manifestações do poder de Deus, eles são manifestações a respeito dos dons espirituais que Paulo descreve em 1 Coríntios 15, aliás, 1 Coríntios, versículo 12, o versículo 13. O capítulo 13 fala sobre o amor e o capítulo 14 fala detalhadamente sobre falar em outras línguas e também o dom de profetizar. Então, os dons estão ligados ao serviço. Os dons estão diretamente ligados ao serviço, à obra de Deus. E ao passo que o fruto do Espírito está ligado ao nosso caráter, né? Para termos um caráter semelhante ao de Cristo Jesus. Então, nós vemos aí que há uma diferença. Porém, a fonte é a mesma. A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é quem produz tudo isso na vida do crente. Número 2, os dons na igreja. Agora vamos ver, ele vai falar, aqui se trata de uma repetição, porque na aula anterior nós estudamos a respeito dos dons espirituais, né? A respeito dos dons do Espírito. Então aqui ele faz uma recapitulação para mostrar que os dons na igreja são importantes, são importantíssimos para a edificação da igreja. Os dons estão ligados à edificação, ao crescimento, ao amadurecimento espiritual. Então, Paulo diz que busquemos os melhores dons. Observa que Paulo diz que há dons mais importantes do que os outros. Há dons mais importantes do que o outro. Por exemplo, ele diz que é melhor profetizar do que falar noutras línguas sem interpretação. Então vemos que no céu não haverá necessidade dos dons, mas eles são uma necessidade imperiosa na vida da igreja hoje, pois ela precisa do poder do alto para combater o reino espiritual das trevas. Paulo fala sobre isso também em Efésios capítulo 6, versículo 10 a 12. Então, nós vemos que os dons, eles são passageiros, eles vão passar com o tempo. Quando vier o que é completo ou perfeito, aquilo que é em parte será aniquilado. Então, estaremos ou conheceremos como também somos conhecidos por Deus.
Agora nós estamos fazendo aqui uma síntese do tópico 2, que diz: os dons espirituais e o fruto do Espírito têm a sua origem numa mesma fonte, que é o Espírito Santo. Ambos glorificam a Cristo. Nós estudamos na leitura da lição passada que a Trindade está envolvida na questão dos dons. Há diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diferenças de atuação ou operações, mas Deus é o mesmo. Então nós temos aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Terceira parte: o Espírito se opõe à carne. Existe uma guerra espiritual travada em nós. Por um lado, nós queremos viver de acordo com o Espírito. E de outro lado, existe a tentação, a tentativa de nos levar a viver segundo a carne, segundo as concupiscências, ou cobiça, ou ainda desejos carnais. Então, nós vamos ver aqui a questão da antinomia. Anti significa contrário. Contrário. Nomos significa lei. Então, a antinomia é aquelas pessoas que são contra a lei, são contrários à lei. De outro lado, nós temos o legalismo. O legalismo é a pessoa buscar a salvação através das obras, através de obras de acordo com a lei. Então, eles vivem segundo a lei. Então, aqui diz que há um acentuado contraste entre estar na carne e andar no Espírito. São duas coisas distintas. O cristão, servo de Deus, ele procura viver de acordo com o Espírito Santo, a viver pelo Espírito, andar no Espírito. Ao passo que o legalista, ele acredita que ele vai ser salvo por causa da sua obediência à lei. Isto é legalismo, colocar a lei em primeiro lugar. Depois vem aqui a segunda parte, falando a respeito da carne e o espírito. Então, o escritor mostra aqui que é sarxe, que é carne. Sarque é traduzido carne, mas também significa fraqueza física, corpo, o pecado, os desejos pecaminosos. Tudo isso é traduzido da palavra grega, sarque. Então, observa que também o espírito é tradução de pneuma, que também tem pode ser traduzido de várias maneiras. O pneuma é o espírito, aplica-se ao espírito humano, ao Espírito Santo de Deus, é aplicado também aos anjos, como espíritos ministradores, e também a espíritos imundos. Então, é só prestar atenção no contexto. O contexto é que vai mostrar qual é o sentido da palavra pneuma e da palavra sarxe, que significa carne. Agora, Paulo vai mostrar aqui uma lista de vícios, uma lista
de vícios, do versículo 19 até o versículo 21. Paulo menciona 15 vícios nesta lista. Também em 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10, tem outra lista. Em 1 Timóteo 1, 9 e 10, tem outra lista de pecados. Romanos capítulo 1, versículo 29, também tem uma lista de pecados. E também 1 Timóteo, ou melhor, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a seguir, temos outra lista dos dons, aliás, uma lista dos vícios, que mostram, né, como é a carreira, como é a vida, como é o estilo de vida da pessoa sem Jesus. O autor da lição, ele fez uma divisão aqui interessante. Ele classifica os vícios em 3 categorias. A primeira é sexo. Aí se refere o sexo ilícito, a prostituição, a impureza e lascívia. Então são 3 pecados relacionados ao sexo. Letra B, pecados de ordem religiosa. Ele coloca 2 pecados. Idolatria, que é adorar outros deuses, e feitiçaria. Na letra C, ele coloca pecados de ordem social. Vem inimizade, porfia, emulações, que é competições, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonaria. Então, é uma lista um pouco maior a respeito dos pecados de ordem social. O abuso da liberdade cristã e o legalismo revelam a oposição entre a carne e o espírito, pois ambos levam à falta de amor e desunião. Então, observa aí que é o abuso da liberdade cristã, que Paulo vai falar sobre isso na sua carta também, em Gálatas, porque ele vai falar a respeito do legalismo, a respeito da liberdade, a pessoa usar a liberdade como pretexto para o pecado. Então, é isso contrário à vontade de Deus. Então, o abuso da liberdade cristã e o legalismo. O legalismo, ele acha que ele vai ser salvo pelas obras. Então, pelo mérito. Então, ele coloca o mérito. Eu mereço a salvação, diz o legalista. Então, agora vamos para a conclusão. Cabe a cada crente fazer uma análise introspectiva para verificar se suas inclinações, desejos, concupiscências, inclinações são carnais ou espirituais. Salomão disse que o homem ele é aquilo que ele imagina, a sua alma. Jesus disse também que o homem fala aquilo que está cheio o coração, do que o seu coração está cheio. Lucas 6, 45. O pensamento de cada ser humano norteia seu comportamento. O que o homem pensa, isso ele pratica.
Se a mente é carnal, seu comportamento será carnal, que resulta em morte. Se a mente é espiritual, seu comportamento é espiritual. Se ele tem uma mente renovada, uma logikos, no grego é culto espiritual, a mente espiritual. Então, seu comportamento é espiritual, que resulta em vida e paz. Então, nós chegamos ao final desse breve comentário que nós fizemos com muita simplicidade. Que Deus nos ajude, nos abençoe, para que possamos a cada dia ter o fruto do Espírito na nossa vida, que é amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé ou fidelidade, mansidão ou amabilidade e temperança, que é o domínio próprio. Amém. Que Deus continua nos ajudando em nome de Jesus. Amém.